Agora, olha só essa história, gente. Na Rússia, uma festa com vários influenciadores causou uma polêmica entre os políticos conservadores e os apoiadores da guerra na Ucrânia. Isso porque as celebridades que participaram desse evento lá em Moscou só usavam roupas íntimas. Américo Martins vem conversar com a gente, traz as informações, porque até um rapper russo chegou a ser preso, ele que estava nessa festa também de roupas íntimas, e isso aparentemente acabou sendo demais para os políticos conservadores. Conta pra gente, Américo. Pois é, Muriel, essa história é importante porque ela mostra como a Rússia está ficando cada vez mais autoritária e conservadora, mesmo com artistas e pessoas que não são da oposição do presidente Putin. O que aconteceu? No dia 27 de dezembro, alguns influencers e personalidades da televisão russa, muitos com grandes contratos com as empresas estatais de mídia da Rússia, resolveram organizar uma festa bem-humorada de fim de ano. Era uma festa dos seminus, era o nome em tradução livre do que eles pretendiam fazer. Então todas essas celebridades apareceram em roupas íntimas, as mulheres de lingerie, muita transparência, e esse rapper apareceu apenas com uma meia cobrindo o seu órgão genital. Ele acabou sendo preso por 15 dias. Mas o que aconteceu? Esses políticos conservadores e muito próximos do Putin começaram a acusar essa elite artística da Rússia, que de novo não é uma oposição ao presidente russo e não é uma oposição à guerra. Eles foram acusados de estarem fazendo festas que promovem aí luxúria e também de ficar exaltando ali a sua própria riqueza. Isso causou um mal-estar muito grande na Rússia. Várias associações de veteranos pediram inclusive que eles fossem multados em milhões de rublos, milhões de dólares, e que esse dinheiro fosse revertido para as pessoas que estão combatendo e as famílias dos combatentes na guerra na Ucrânia. O presidente Putin parece ter dado aval para essa caixas bruxas, vamos dizer, contra esses artistas, esses influenciadores, essas personalidades da televisão, porque ele vai enfrentar uma eleição novamente o ano que vem, querendo continuar no poder, e ele está fazendo uma guinada ainda mais autoritária e ainda mais conservadora dentro do país. Muitas dessas celebridades soltaram vídeos pedindo desculpas, disseram que erraram e que eles não entenderam ali a importância desse momento de uma guerra que está acontecendo dentro do país. Era uma festa que, em tese, era bem-humorada para o final do ano, mas acabou revelando aí um lado da sociedade russa que está ficando cada vez mais, de novo, conservadora e autoritária, mesmo se tratando de pessoas que não são da oposição. Imagine então o que acontece com Navalny, Alexander Navalny, por exemplo, que a gente já publicou aqui, já mostrou essa semana, o grande opositor do líder russo Vladimir Putin, que foi enviado por uma prisão no Ártico, onde ele não tem nem como ter banho de sol, por exemplo. Então, a sociedade russa ficando cada vez mais autoritária, Muriel. E é até curioso, né, Américo, se a gente for ver esse movimento e o caminho que Vladimir Putin tem traçado cada vez mais para esse caminho mais conservador e principalmente um caminho mais autoritário, levando em consideração que, como você muito bem lembrou, logo mais, né, tem eleições chegando também, Vladimir Putin começa a entrar cada vez mais no centro das discussões em um cenário de uma guerra que se estende já, que completa quase 2 anos, e é um cenário também em que Vladimir Putin começa a optar por esse caminho mais autoritário, né? Ainda mais autoritário. Por que Vladimir Putin tem feito esse caminho, Américo, na sua avaliação? Ele tem feito muitas associações com a Igreja Ortodoxa Russa, por exemplo, que é muito influente na Rússia. Ele tem jogado muito, obviamente, essa carta nacionalista, porque o país está em guerra neste momento. Então ele está se aliando cada vez mais com essa posição mais conservadora nos costumes, inclusive, dentro da Rússia. Precisamos lembrar que a Rússia aprovou aí leis que restringem, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+. É uma sociedade cada vez mais controlada por políticos conservadores. E, de novo, não é uma questão ali, neste caso específico, política, era uma questão de costumes mesmo. As pessoas se sentiram ofendidas por essa festa de fim de ano, usando a guerra da Ucrânia como uma desculpa, no final das contas, mas punindo essas pessoas que foram usando lingerie, usando roupas íntimas nessa festa. O curioso, Muriel, é que não era nem uma festa enorme, era uma festa ali basicamente dessa elite intelectual e artística da Rússia
que estava se divertindo de novo. Era como eles se colocavam nessa festa de fim de ano na Rússia. Um lugar que, inclusive, é muito frio, né? E eles resolveram fazer essa festa. Tinha relativamente poucas pessoas, mas foi um ponto que foi muito usado aí por esses políticos, especialmente aqueles grupos que defendem a guerra. A questão da guerra foi uma desculpa, no final das contas, para tentar punir essas pessoas por esse tipo de comportamento. É muito provável que a gente veja muito mais esse tipo aí de ação bastante pesada das autoridades russas. Eles estão falando em multas milionárias contra as pessoas que organizaram, por exemplo, essa festa. Esse influenciador digital, que acabou praticamente nu na festa, foi preso por 15 dias. Vários deles estão perdendo contratos com a mídia estatal e também com patrocinadores na Rússia. Então, é um ataque bastante grande aí contra essas pessoas. Um país que tem cada vez menos liberdade de expressão, inclusive, Muriel. E pessoas que não são nem opositoras de Vladimir Putin. Obrigada, viu, pelas informações, Américo. Bom trabalho para você por aí nessa quinta-feira.